Imagine um cenário tenso de guerra, onde a incerteza paira sobre um reino prestes a sofrer um massacre iminente. As forças inimigas, numerosas e implacáveis, avançam com o intuito de destruir e a desesperança começa a tomar conta. Porém, no momento mais sombrio, algo extraordinário acontece. Um anjo celestial, enviado por Deus, surge no campo de batalha. O que se segue é uma cena épica de poder divino, onde esse anjo derrota nada menos que 185 mil soldados, frustrando os planos de destruição e garantindo a sobrevivência do reino. Neste vídeo, veremos todos os detalhes dessa guerra. Então prepare-se, clique no botão de like, inscreva-se no canal e acompanhe a história. No contexto turbulento dos reinos antigos, emerge uma figura marcante no reinado de Judá: o rei Ezequias, filho de Acás. Ele assumiu o trono aos 25 anos, por volta de 715 a.C., após a morte de seu pai. Contudo, mais do que uma simples sucessão dinástica, Ezequias se destacou por seu profundo compromisso com o Deus de Israel. Desde os primeiros dias de seu reinado, demonstrou uma devoção inabalável ao Senhor. Sua primeira grande ação foi uma campanha vigorosa para purificar o Templo de Jerusalém, ciente da importância desse local sagrado. Ezequias se dedicou a remover qualquer vestígio de idolatria presente no templo, destruindo altares dedicados a deuses pagãos e retirando os ídolos que haviam desviado o coração do povo. Mas Ezequias não se limitou a destruir os elementos idólatras. Ele também promoveu uma verdadeira adoração ao Senhor, estabelecendo práticas e rituais que reforçaram a fé no Deus de Israel, restaurando a pureza espiritual do templo. Sua luta contra a idolatria não foi apenas um gesto formal, mas um reflexo sincero de seu coração. Seu zelo por Deus era evidente, pois ele não hesitou em enfrentar as práticas que haviam desviado a nação de seu propósito divino. Sua liderança não apenas moldou o culto no templo, mas também inspirou uma renovação espiritual entre o povo de Judá. Uma história curiosa envolve uma serpente de bronze erguida por Moisés durante o Êxodo, conforme registrado no livro de Números. A serpente estava associada à cura divina, pois aqueles mordidos por serpentes venenosas podiam olhar para ela e serem curados. No entanto, com o tempo, essa serpente se transformou em um objeto de adoração, conhecido como Neustan. Em vez de ser um símbolo de confiança no poder de Deus para curar, tornou-se um ídolo, violando os princípios fundamentais da adoração ao único Deus. Quando Ezequias iniciou suas reformas religiosas em Judá, ele tomou a corajosa decisão de destruir a serpente de bronze. Essa ação não apenas rompeu com as práticas idólatras, mas também refletiu sua confiança inabalável na providência divina. Ao purificar o templo e abolir a idolatria, Ezequias não só restaurou a verdadeira adoração, mas também preparou o caminho para a intervenção divina em sua vida e na nação. O Senhor respondeu a esse ato de fé com bênçãos, mostrando-se um Deus que honra aqueles que o buscam de todo o coração. Assim, a história de Ezequias não é apenas um capítulo na narrativa de Judá, mas um testemunho duradouro de como o compromisso sincero com Deus pode trazer transformação e intervenção divina. Deus tem o poder de transformar não apenas a vida de um rei, mas também toda uma nação. O legado de fidelidade deixado por Ezequias nos lembra da importância de colocar Deus no centro de nossas vidas e de nossas sociedades. No entanto, o pior ainda estava por vir. Durante um período de turbulência política e ameaças constantes, a sombra imponente de Senaqueribe, rei da Assíria, pairava sobre as fronteiras de Judá. Era uma época em que as nações eram definidas pela força militar, e Senaqueribe liderava a Assíria, uma das potências mais temidas do mundo naqueles dias. O exército assírio, conhecido por sua crueldade e eficácia, representava uma ameaça iminente para os reinos vizinhos. Em sua busca por expansão, Senaqueribe avançava impiedosamente pelas cidades de Judá, deixando destruição por onde passava. Contudo, seu foco estava fixo na pérola da região, Jerusalém. Ezequias, o rei temente a Deus, viu-se encurralado diante da ameaça assíria. Buscando uma solução pacífica,
tentou persuadir Senaqueribe a desistir de invadir Jerusalém. Em um gesto desesperado, ofereceu um tributo significativo, mobilizando os tesouros do templo e do palácio de Jerusalém. O tributo era colossal, 10,5 toneladas de prata e 1,50 tonelada de ouro. Essa oferta não apenas refletia a grande riqueza material, mas também a profundidade do desejo de preservar a cidade sagrada. Ezequias, em sua busca pela paz, estava disposto a sacrificar tesouros inestimáveis para proteger seu povo e sua capital. No entanto, a resposta revelou a arrogância típica dos conquistadores da época. Desprezando a oferta, o rei assírio desafiou abertamente tanto Ezequias quanto o Deus de Israel. Suas palavras desafiadoras ecoaram, alegando que, assim como os deuses das nações conquistadas não haviam sido capazes de detê-lo, o Deus de Israel também seria impotente diante de sua investida. Essa afronta não apenas agravou as tensões, mas também solidificou a necessidade de uma intervenção divina. Diante da rejeição de suas tentativas de paz, Ezequias voltou-se para a única fonte que poderia garantir o livramento: a oração e a confiança no Senhor. Em meio à iminente ameaça da Assíria, Ezequias enfrentou um período de grande incerteza e dúvida. O relato bíblico descreve sua reação inicial de angústia diante do ultimato de Senaqueribe. Ele rasgou suas vestes e cobriu-se de pano de saco, símbolos tradicionais de luto e desespero na cultura judaica da época. O coração de Ezequias estava em profundo desespero, mas sua fé permanecia firme. Enquanto as sombras da invasão pairavam sobre Jerusalém, Ezequias escolheu não se render ao pânico, mas sim elevar seu clamor ao Deus de Israel. Em vez de sucumbir completamente ao medo e à incerteza, Ezequias tomou ações concretas. Ele foi ao templo do Senhor para adorar, buscando a presença divina em meio à adversidade. Essa atitude reflete a compreensão de Ezequias de que, mesmo diante de uma ameaça tão formidável, sua confiança e refúgio primários deveriam ser encontrados no Senhor. Além disso, Ezequias não hesitou em buscar orientação divina por meio do profeta Isaías. Ele enviou uma delegação ao profeta, vestindo-se de pano de saco como sinal de humildade e súplica. Foi nesse cenário de angústia que o profeta Isaías, escolhido como porta-voz de Deus, transmitiu uma mensagem divina a Ezequias. Isaías, instruído pelo Senhor, trouxe palavras de consolo e a promessa de livramento. A mensagem do profeta foi como um bálsamo para o coração aflito de Ezequias. Não tenha medo das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eu farei com que ele volte pelo mesmo caminho por onde veio. Isaías, falando em nome de Deus, ofereceu garantias divinas de proteção. O Deus de Israel não permaneceria indiferente às súplicas de seu servo fiel. A promessa era clara: a cidade não seria entregue nas mãos do rei da Síria. O Deus a quem Ezequias recorreu em oração estava prestes a manifestar seu poder em resposta à confiança nele depositada. Isaías profetizou que Senaqueribe retornaria para sua própria terra e seria derrotado pela espada em seu país natal. Essa mensagem profética não apenas acalmou o coração de Ezequias, mas também reforçou sua fé. Mesmo diante da imensidão da ameaça, o rei escolheu confiar na palavra do Senhor, proclamada por meio de Isaías. Essa confiança não se baseava apenas em uma estratégia militar, mas era uma entrega total ao Deus que controla todos os destinos. No dia seguinte, as muralhas de Jerusalém se erguiam sob a crescente sombra do exército assírio, liderado por Senaqueribe. No entanto, enquanto a cidade se preparava para enfrentar sua maior provação, um capítulo celestial estava prestes a acontecer. Na escuridão da noite, enquanto o silêncio era interrompido apenas pelos murmúrios distantes do acampamento assírio, uma intervenção divina estava em curso. O Senhor enviou seu anjo, uma figura celestial envolta em luz e poder, para enfrentar o exército que ameaçava seu povo escolhido. O anjo, emissário do Todo-Poderoso, pairou sobre o acampamento assírio como uma sentinela divina. Em uma única noite, esse ser celestial derrotou 185.000 soldados assírios. O campo de batalha celestial estava além da compreensão humana, e a vitória não veio por meio de estratégias militares, mas pelo poder sobrenatural do anjo enviado por Deus. Esse milagre não se limitou à derrota militar.
foi uma manifestação tangível do cuidado e da proteção divina. A promessa feita por meio do profeta Isaías estava sendo cumprida. O Deus de Israel não apenas ouviu as orações de Ezequias, mas agiu com poder incomparável para livrar seu povo da ameaça assíria. Quando os habitantes de Jerusalém percorriam os campos que antes eram ocupados pelo acampamento inimigo, se depararam com uma visão assombrosa. Onde antes se erguiam as tendas do exército assírio, agora jaziam 185.000 corpos sem vida. Isso foi uma demonstração gráfica do poder divino operado durante a noite. O silêncio que envolvia o campo derrotado foi quebrado pelos murmúrios de assombro e gratidão. Cada cadáver testemunhava a intervenção sobrenatural que transformou o pesadelo iminente em um milagre inegável. A fé do povo, que havia enfrentado uma noite de apreensão, floresceu na luz da manhã, agora iluminada pela vitória divina. Os cidadãos de Judá não apenas contemplaram os vestígios do milagre, mas sentiram profundamente em seus corações a vitória sobre os assírios. Ela não foi conquistada por estratégias militares ou força humana, mas foi uma manifestação visível do favor divino. Aquela manhã se transformou em um testemunho vivo da fidelidade do Deus de Israel. O destino de Senaqueribe teve uma reviravolta surpreendente. O líder do exército assírio conseguiu fugir, mas apesar da magnitude do milagre, seu fim não foi grandioso como ele imaginava. Depois de suas tentativas frustradas de conquistar Jerusalém e sua zombaria contra o Deus de Israel, ele retornou a Nínive. No entanto, enquanto estava no templo, Senaqueribe foi assassinado por seus próprios filhos, Adrameleque e Cerezar. Embora os detalhes desse evento não sejam totalmente claros na narrativa histórica, a Bíblia relata que durante um ato de adoração, Adrameleque e Cerezar atacaram Senaqueribe com uma espada, tirando-lhe a vida. Esse evento chocante demonstra que a arrogância e a descrença podem levar a um fim trágico. Diante de Deus ninguém fica impune. A justiça divina, de maneira inesperada, alcançou Senaqueribe, destacando que nenhum rei, por mais poderoso que seja, pode escapar do controle soberano de Deus sobre a vida e a morte. Esse desfecho trágico revela que a zombaria contra o Senhor tem consequências sérias e que a soberania divina não pode ser desafiada sem enfrentar repercussões. Após a vitória sobre Senaqueribe e a retirada das forças assírias, Ezequias enfrentou uma grave doença. A Bíblia relata essa situação no segundo livro de Reis, capítulo 20. Ezequias ficou tão doente que o profeta Isaías, filho de Amós, foi até ele e anunciou que ele não se recuperaria e deveria se preparar para a morte. Diante dessa notícia, Ezequias, mais uma vez, voltou-se para o Senhor em oração. Ele lembrou a Deus de sua devoção, integridade e serviço fiel, e em lágrimas suplicou para que Deus se lembrasse dele e reconsiderasse sua situação. Em resposta à sincera oração de Ezequias, Deus enviou Isaías de volta para informá-lo de que tinha ouvido sua súplica. Deus decidiu curar Ezequias e acrescentou um sinal como garantia. Isaías instruiu que uma pasta de figos fosse aplicada sobre a ferida do rei como um sinal miraculoso. A doença de Ezequias foi curada e ele recuperou sua saúde. Além disso, como uma manifestação de sua misericórdia, Deus prometeu a Ezequias mais 15 anos de vida. Essa extensão de tempo foi uma resposta direta à oração fervorosa e à devoção de Ezequias ao Senhor. Essa história não destaca apenas o poder curador de Deus, mas também sua disposição de ouvir e responder às orações de seus servos fiéis.